Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024. Eu tentei fazer a transmissão de hoje ao vivo, mas novamente a plataforma não funcionou aí adequadamente. Então nós estamos aqui fazendo gravado. E eu convido meus irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, para que leiamos então o último capítulo do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21 diz: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Jesus aparecendo aos seus apóstolos após a ressurreição. São descritas várias aparições de Jesus. É-nos mostrado que lá em Atos que Jesus apareceu para os seus discípulos por um período de 40 dias antes de subir ao céu. Aqui ele aparece à margem do mar de Tiberíades. Olha o que aconteceu, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Então, se relaciona a esses discípulos aí nominalmente. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Os discípulos estavam desistindo, aparentemente aqui, desistindo do chamado de Jesus. Tipo, vamos voltar para a nossa velha vida de antes, porque a nossa vida de pescador, porque Jesus morreu mesmo, né? Mas não era este o propósito de Jesus. Quando Jesus chamou-os para se tornarem pescadores de homens, eles iriam realmente dedicar o resto das suas vidas para a pesca de pessoas, a busca de pessoas para o reino de Deus. Mas aqui parece que eles queriam dar uma meia volta. Às vezes a gente é tentado a isso, a voltar atrás. Precisamos perseverar. E aqui Jesus vai aparecer. Versículo 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus está na praia. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Não pescaram nada, não tinham nada para comer naquele momento. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Aconteceu algo totalmente sobrenatural. Homens experientes pescadores pescam a noite toda e não pegam nada. Jesus manda jogarem a rede ali ao lado direito do barco e sai uma quantidade de peixes tão grande que eles têm dificuldade para puxar as redes. Versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Olha, mais uma referência ao discípulo que Jesus amava, que entendemos que era o apóstolo João. Foi o primeiro a reconhecer Jesus nesse caso aqui. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Ele estava com pouca roupa e aí cobriu-se aí. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Era uma distância bastante curta e improvável para pescar tantos peixes. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus preparando uma refeição para os seus apóstolos. E agora ele vai reabilitá-los inclusive reabilitá-los para a missão que Jesus o havia de designar. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes.
Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. 153 peixes, que ele chama de grandes peixes. Era uma pesca fantástica. Algumas pessoas procuram encontrar algum significado no número de peixes que foi recolhido nessa pesca. Eu acho que isso não deve ser assim. Não precisamos buscar significado para isso. Foi 153 grandes peixes, foi um número grande de uma quantidade de peixes grandes aí que mostra a grandeza deste milagre de Jesus. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Todo mundo ali calado, observando que era Jesus que lhes preparara aquela refeição. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Então João aí vai enumerando as vezes em que Jesus foi aparecendo para os discípulos, depois da ressurreição. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Então Jesus agora ele vai reabilitar o Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus vai levar Pedro a declarar 3 vezes o seu amor a Jesus. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Jesus estava comissionando Pedro aí. Alguns estudiosos entendem que Pedro talvez fosse o mais velho entre os apóstolos e se tornou uma espécie de líder. Também era o que tomava a iniciativa e falava primeiro na maioria das vezes. E agora Jesus diz: cuide dos meus cordeiros. Um detalhe interessante Jesus relaciona uma coisa com a outra. Para cuidar dos cordeiros de Jesus, é preciso amar Jesus. Na verdade, para fazer a obra de Jesus, precisamos amar, estar comprometidos em amar verdadeiramente o Senhor Jesus. Ninguém fará a obra do Senhor adequadamente a não ser motivado pela verdadeira motivação que deve haver, que deve ser o amor verdadeiro ao Senhor Jesus. Verso 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Mesma pergunta. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. De novo, uma vez ele diz: cuide dos meus cordeiros, e agora pastorei as minhas ovelhas. Se você me ama, você está apto para pastorear as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Ele ficou constrangido. Provavelmente ele percebeu que Jesus havia levado ele a declarar 3 vezes que o amava, porque ele havia o negado 3 vezes. Ele fica constrangido. E agora a resposta de Pedro é até um tanto mais humilde. Ele diz: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Na verdade, Deus sabe do nosso coração. O Senhor Jesus sabe qual é o nível de fé verdadeira que nós temos nele, de amor que nós temos por ele. Ele sabe. Ele pergunta para Pedro aqui, não é porque Jesus não soubesse, é porque Jesus quer ouvir da boca de Pedro a sua declaração de amor, aquele apóstolo que o havia negado 3 vezes. Que nós estejamos renovando o nosso compromisso de amor ao Senhor Jesus Cristo todos os dias. Versículo 18, digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho,
estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus está usando uma linguagem figurada para fazer uma profecia a respeito de Pedro, e João explica esta profecia aí a partir do versículo 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Isso aqui é muito interessante. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Também o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, dos versos 33 a 36, e há um momento em que ele diz assim: porque dele, por ele, para ele, é o verso 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O cristão deve entender que ele vive para glorificar a Deus e ele morre para glorificar a Deus. Se nós glorificarmos a Deus a vida toda e na nossa morte nós fraquejarmos e não glorificarmos a Deus, não ficarmos fiéis ao Senhor, nós não fizemos nada, vamos dizer assim. E aí Jesus disse: nisto será glorificado meu Pai Celestial, se vocês derem muito fruto. Está lá em João capítulo 15, quando ele se apresenta como a videira. Então nós devemos, somos chamados a viver para a glória de Deus. E no final morrer para a glória de Deus, seja de qual forma for que tenhamos que partir desta vida. Aqui Jesus está dizendo para Pedro, de certa forma, prenunciando como Pedro iria glorificar a Deus na sua morte. Quando Jesus diz que ele, mais novo, se arrumava, trocava de roupa e ia para onde queria, quando ele for mais velho, outros vão trocar a roupa dele e vão levar ele para onde ele não quer ir. Jesus estava usando uma descrição de algo que acontece com a maioria das pessoas. Enquanto somos jovens, nós mesmos trocamos a nossa roupa, temos autonomia, vamos para onde queremos. E ao envelhecer, muita gente chega a um ponto em que tem que ser cuidado por filhos, por exemplo, e aí nem sempre vai ser como aquela pessoa quer, porque às vezes o filho vai levá-lo para um lugar que ele não queria ir. Há filhos que põem os pais em asilos onde os pais não querem ir, né? Então, mas aí com isso, Jesus simplesmente estava dizendo que no final da sua vida, Pedro seria preso e seria levado para uma morte que não seria, vamos dizer assim, algo agradável. E a tradição diz que Pedro morreu, foi um dos que morreu crucificado, e disse inclusive que na hora da sua morte, como último desejo, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como o seu Senhor Jesus. Mas o fato está nessas palavras de Jesus. Eu gosto muito, na verdade, palavras de João aqui. João diz: ele falou isso para indicar com que tipo de morte Pedro ia glorificar a Deus. Que Deus nos dê a graça de glorificá-lo na nossa vida e na nossa morte. Continuando o versículo 20, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Novamente a referência ao discípulo a quem Jesus amava, que entende-se que era o apóstolo João. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Pedro quer uma profecia para o João também. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Cada um de nós tem um compromisso com Cristo. E é interessante esta palavra de Jesus para João. Se eu quiser, na verdade, respondendo a Pedro sobre João. Se eu quiser que ele fique vivo até
que eu volte. O que você tem a ver com isso? Ele diz, então, e aí novamente ele reafirma a Pedro, siga-me. Foi por isso, agora João vai explicar, foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? O próprio João está explicando, não é que Jesus estava dizendo que ele não ia morrer. Fez apenas aquela afirmação para mostrar a autoridade do Senhor Jesus. Versículo 24, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então ele declara-se como escritor deste livro que nós acabamos de ler. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então ele dá essa informação que Jesus realizou muitas outras coisas que não estão escritas, provavelmente nem neste livro e nem nos evangelhos, muito provavelmente, porque João usa até de uma linguagem hiperbólica ou exagerada, dizendo que se tudo o que Jesus fez fosse escrito em livros, não caberiam livros no mundo todo para descrever tudo. Apenas uma maneira de dizer que Jesus realizou muitas outras coisas que não ficaram escritas na Bíblia. E com isso mostrando que o que foi escrito com o propósito de nos esclarecer, né? De nos alimentar espiritualmente, de nos fortalecer a fé, surgir a fé e fortalecer a fé em nossos corações. E assim, nós terminamos a leitura do Evangelho de João, Lemos o Evangelho de João todo. E amanhã nós vamos voltar para o Velho Testamento, seguindo a sequência de 2 livros do Velho Testamento e um livro do Novo Testamento. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado mais uma vez, ó Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela proteção, pela direção que o Senhor tem dado às nossas vidas, pela provisão de tudo quanto nos é necessário para o nosso bem-estar. Muito obrigado por mais uma noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo acordar com saúde, por poder começar esse novo dia aqui, alimentando o nosso espírito com a sua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, através da mesma, e aplique aos nossos corações, que como autênticos servos do Senhor, vivamos para a sua glória. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que façamos tudo para a glória do Senhor. É o que o nosso apóstolo Paulo nos exorta na sua palavra. Ó Deus, que vivamos e estejamos preparados na partida para glorificar ao Senhor em toda a nossa vida, em toda a nossa maneira de viver. Só o seu Santo Espírito pode nos capacitar a isso. Então colocamos nossas vidas em suas mãos, Senhor. Dirige-nos, usa-nos em todas as circunstâncias da vida. Manifesta a sua graça sobre o seu povo, a sua bênção de acordo com a necessidade que cada servo do Senhor apresenta diante do Senhor nesta hora, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos nesse dia e compartilhá-la com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Tudo isso nós pedimos graças à maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor. Seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. O privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo e o livre acesso à sua presença. Ó Deus, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa leitura tenha sido edificante para você. Peço que deixe um like nesse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Comente o que você achou desta leitura do Evangelho de João, deste último capítulo aí especial. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta.
espero encontrar todos aqui. Um grande abraço e até amanhã.